Abra sua Bíblia nesta noite, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 1 ao versículo de número 7. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 1 ao versículo de número 7. Amém? Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor para nós nesta noite. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuís a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos para te humilhar, para provar e para saber o que estava no seu coração, se guardareis os meus mandamentos ou não. Versículo 3: E te humilhou, e deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais os conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Nunca envelheceu o teu vestimento sobre ti, e nem se inchou o pé esses 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim disciplina o Senhor teu Deus. Versículo 6: E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para temer e andar nos seus caminhos. Versículo 7: Porque o Senhor teu Deus te coloca numa boa terra, terra de ribeiros d'água, de fontes, de abismo, que sai dos vales e das montanhas. Amém? Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite que o Senhor me deu para trazer aos irmãos, eu quero falar sobre o que o deserto significa para as nossas vidas cristãs. Amém? Eu quero falar nesta noite qual o significado do deserto para nós. Porque se eu fizesse uma pergunta aqui nesta noite e dissesse assim: quem daqui gostaria de ir para o deserto? Quem daqui gosta do deserto? Com toda certeza, todos diriam: não, eu não quero ir para o deserto. Humanamente falando, a nossa carne, ela não quer o deserto. Mas o deserto, ele faz parte da vida cristã. Não existe caminhada cristã, não existe vida com Deus, sem que um dia enfrentaremos alguns desertos na nossa vida. Na nossa caminhada cristã, passaremos por diversos desertos na nossa vida. Embora as pessoas tenham associado o deserto hoje como algo que é o diabo. Porque hoje nós vivemos um evangelho totalmente distorcido, um evangelho triunfalista, que eles associam tudo que vai bem na minha vida, tudo que é bênção, tudo que é vitória a Deus. E tudo aquilo que sai do meu controle é o diabo. Por exemplo, se eu ficar doente, é o diabo. Se eu perder o emprego, é o diabo. Se o pneu do carro furou, é o diabo. Então, nós então, com essa nova visão que tem se dado do Evangelho, os crentes da atualidade têm desconhecido quais são os benefícios que o deserto traz para a nossa vida. Porque nós precisamos olhar para o deserto com duas visões. Existe aquela visão humana. Se nós olharmos o deserto, as lutas, as dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida com uma visão humana, nós vamos entender que o deserto, as lutas que vêm sobre as nossas vidas, é para nos parar, é para nos levar ao fim. Então, quando nós passamos pelos desertos da vida, se nós olharmos com a nossa visão humana, se nós olharmos com a razão humana, nós entendemos que chegou o nosso fim. Se eu perguntasse para vocês aqui, quantos desertos vocês já enfrentaram? Quantas dificuldades vocês já passaram? Não estiveram momentos na nossa vida que nós pensamos: eu não tenho mais como sair dessa situação. Eu não sei como vai sair dessa situação. Então, humanamente falando, quando vem as dificuldades da nossa vida, a primeira visão que nós temos é uma visão humana. Desânimo, vontade de largar tudo,
vontade de parar, vontade de desistir, aquela sensação que Deus esqueceu de nós, aquela sensação que você ora, parece que a sua oração não sai do teto, parece que você grita, você pede ajuda e ninguém te vê. Mas eu quero que nesta noite nós possamos olhar para o deserto, que nós possamos olhar para as dificuldades da nossa vida com uma visão espiritual. Para que nós possamos entender que quando a nossa vida passa por dificuldades, não é para o nosso fim. Existe benefício na dor, existe benefício nas aflições, existe benefício nas dificuldades. E é isso que eu quero trazer aqui nesta noite. Por que nós precisamos olhar para as nossas dificuldades, o deserto, com uma visão espiritual? Porque se eu olhar para o deserto com uma visão humana, eu já disse que eu vou pensar que é o meu fim. Está tudo acabado. Mas quando eu olhar para o deserto, para as dificuldades, com uma visão espiritual, eu vou entender que o deserto é apenas um lugar de passagem. Eu estou apenas passando por aquele lugar. É um lugar que vai me trazer alguns benefícios. Por isso que quando você enfrentar qualquer dificuldade na sua vida, não importa o tamanho, não importa o tempo, comece a ter visão espiritual da situação que você vive. Porque quando você olhar com os olhos espirituais, você vai entender que aquele momento que você está trazendo, está passando, vai te trazer benefício na sua vida espiritual. O que Deus queria mostrar para aquele povo? Deus estava querendo dizer para aquele povo que eles estavam no Egito, um lugar de escravidão, que eles iriam passar pelo deserto apenas como um lugar de passagem. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a Bíblia nos mostra que aquele povo murmurou. No capítulo 1 de Deuteronômio tem um versículo que eles dizem assim: será que Deus tem ódio de nós? Nos tirou do Egito para nos entregar à mão dos amorreus? O povo estava pensando assim: Deus nos tirou do Egito para deixar morrer no deserto. Não é assim que muitas vezes nós nos sentimos? Quando nós perdemos o emprego, quando alguém da nossa família desvia, quando algo na nossa vida não vai bem, a primeira sensação que nós temos é essa: por que eu estou passando isso? Será que não está valendo de nada? Será que Deus não está olhando para mim? Será que a minha caminhada cristã vai parar por aqui? Até quando esta vergonha? Mas sabe por quê? Porque muitas vezes nós damos vazão, nós damos espaço para olhar a adversidade com o olhar humano. Mas nesta noite, olhe com os olhos espirituais. Aleluia. Deus estava mostrando para aquele povo que era apenas um lugar de passagem. Outra coisa que nós aprendemos quando nós olhamos com os olhos da fé. Nesta noite eu quero que você apure seus olhos da fé. Que nesta noite você olhe com os olhos da fé. Por quê? Os olhos espirituais enxergam aquilo que o homem natural não enxerga. Enquanto o homem natural diz assim: vamos morrer no deserto. Enquanto o homem natural diz assim: não tem mais jeito. Enquanto o homem natural diz assim: está tudo errado, está tudo acabado, os olhos da fé veem diferente. Neste momento, nessa circunstância do deserto, a Bíblia fala de 12 espias. A Bíblia diz que 10, quando volta, eles derretem o coração do povo. Ele estava dizendo aqui: esta terra não é para nós, este lugar não é para nós. Mas existiam 2 homens que disseram assim: se o Senhor se agradar de nós, vamos tomar posse. É isso que eu quero chamar a sua atenção nesta noite. Eu quero que, embora a situação sua humanamente não tem jeito, eu quero que nesta noite você olhe com os olhos da fé. Você saia aqui desta noite dizendo: se o Senhor se agradar de mim, tem saída. Se o Senhor entrar com providência, a minha causa tem jeito. Então nesta noite, olhe com os olhos da fé. Nesta noite, exerça algo que está dentro de você. Não existe nada maior do que algo que está dentro de você, que a sua fé exercida. A minha fé e a sua fé precisa ser exercida para que nós alcancemos resultado. Por quê? Olha que coisa interessante. O deserto, quando eu tenho um olhar espiritual, quando eu olho com os olhos da fé, eu entendo que o deserto traz para mim crescimento. Por quê? Porque o deserto nada mais é do que a escola de Deus. Quando Deus caminha o seu povo para o deserto, é o lugar que Deus vai ensinar o seu povo. Porque entenda uma coisa: no dia da vitória, no dia da celebração, nós não aprendemos nada. Nós apenas se alegramos, mas no dia da dor é o momento que eu faço uma autorreflexão de mim. É no dia da dor que eu tiro as maiores lições da minha vida. Então entenda uma coisa: o deserto traz crescimento, o deserto traz maturidade. Nós vamos crescer, nós vamos ter maturidade espiritual, vai ser no deserto. É neste lugar, porque na escola
escola de Deus que chama o deserto é um momento que você vai olhar para você e você vai olhar para Deus. É no deserto que nós vamos saber quem é Deus de verdade. Então entenda uma coisa, só teremos crescimento espiritual, só teremos maturidade espiritual no deserto. Meu irmão, a vida do crente é uma vida pautada no deserto. Deus se revela no deserto. Deus se revelou a Moisés no deserto. Deus, ele faz coisas grandes no deserto. Então o deserto não é para a sua morte. O deserto é para trazer crescimento para a sua vida. Quando nós olhamos para a vida humana, você observa que nós, no caminhar da nossa vida, o crescimento é algo natural do homem. Por exemplo, a criança nasce e ela vai crescendo. Mas entenda uma coisa, todo crescimento traz dor. Para que a pessoa passe estágio, para que a pessoa avance, para que a pessoa cresça, ela sente dor. E na caminhada cristã não é diferente. Se você quer alcançar crescimento espiritual, se você quer alcançar maturidade espiritual, você vai sentir dor. A dor, ela traz lembrança. Por exemplo, o corpo humano, quando ele passa por uma dor, o seu corpo sente lembranças daquela dor, a sua mente fica lembrando as marcas que você sentiu. E a vida espiritual é a mesma coisa. Quando nós somos levados para uma situação que sai do nosso controle, não é que Deus se esqueceu de nós. Deus está trazendo crescimento para mim. Deus está trazendo crescimento para você. Então o deserto é a escola de Deus. Porque olha que coisa interessante. A escola, quando você é muito jovem, existem muitas crianças, muitos adolescentes que não gostam da escola. Quantas pessoas aqui ouviu ou cresceu assim a sua mãe dizendo: filho, estude para que você venha a ser alguém na vida? Muitas vezes quando você é adolescente você não dá valor, mas você já vai entender essa fala que a sua mãe disse quando você estiver lá na frente. E a vida espiritual é a mesma coisa. Quando as pessoas mais experientes na fé dizer assim para você: filha, não chore deste jeito, esta dor vai te trazer benefício lá na frente. Ela está dizendo assim: Deus está ensinando você. Deus está preparando você para algo. Então é isso que nós precisamos entender nesta noite. Por quê? Outra coisa, quando eu olho para a fé no que diz respeito ao deserto, eu vou entender três coisas no deserto. Primeiro, o deserto sempre está ligado a propósito de Deus. Toda pessoa que vai para o deserto, Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Deserto, ninguém vai por ir. Eu e você vamos para lugares sem propósito, mas Deus trabalha com propósito. Se Deus leva um homem para o deserto, é porque Deus tem propósito. Outra coisa, se Deus leva alguém para o deserto, é porque Deus tem promessa. Se Deus está levando eu e você para o deserto, tem um propósito e tem uma promessa. E se Deus leva alguém para o deserto, está ligado à fé, meu irmão. É no deserto que a minha fé e a sua fé é vista. É no deserto que nós vamos mostrar se a nossa fé está em Cristo. É no deserto que nós vamos mostrar se a nossa fé está na sua palavra. Porque, meu irmão, quando tudo está indo bem, quando o céu está de brigadeiro, quando a conta bancária está boa, quando o emprego está bom, é maravilhoso adorar, é maravilhoso, mas eu quero ver quando tudo estiver mal. Quando você estiver passando aflição, quando você receber um diagnóstico, a doença é incurável, quando você receber um diagnóstico, o esposo perdeu o emprego, quando você abrir a conta lá pela internet e você vê que está faltando para fechar a conta do mês, é neste momento que você está sendo conduzido ao deserto e Deus quer ver a sua fé, porque a nossa fé é crescida assim. Meu irmão, você aprendeu a andar caindo. A criança, ela rala o joelho, ela tem medo, e ela vai ralando e ela vai crescendo. Você, quando aprendeu a andar de bicicleta, como foi os primeiros momentos? Medo. Mas você foi se soltando. A fé é o mesmo jeito. Quando você vai passando por dificuldade, a sua fé vai sendo exercitada. A fé é como um músculo. O músculo ele cresce quando é exercitado. A nossa fé vai crescer
quando nós exercitarmos a nossa fé. Exercitar a fé não é ir e vir na igreja. Exercitar a fé é você estar diante de um gigante e crer que aquele que te enviou é poderoso para te dar a direção. Esse é exercitar a nossa fé. E eu queria dizer nesta noite, quais são os ensinamentos, quais são os benefícios que o deserto traz para a minha vida e para a sua vida. Eu disse que, geralmente nas coisas boas, nós não tiramos lições das coisas boas. Pelo contrário, muitas vezes as coisas boas nos param. Porque existem muitas pessoas que viveram bons momentos e hoje elas pararam, estão estagnadas na fé, porque vivem de bons momentos. Porque os bons momentos parece que dão um apagão em nós. As vitórias muitas vezes dão amnésia em nós. A vitória muitas vezes enche o nosso ego. Mas é no deserto, no momento de dor, de solidão, é que você cresce. É no deserto que você descobre o Davi que está dentro de você. É no deserto que você descobre o Elias que está dentro de você. É no deserto que você descobre Ana que está dentro de você. É no deserto. Porque você pode olhar para os personagens bíblicos. Foram nos momentos mais difíceis que a sua fé cresceu. Abraão sai da sua parentela. Um homem idoso nos nossos dias, com a sua vida totalmente perfeita, não tinha o que ele queria, mas ele estava do lado da sua parentela. Para onde eu vou? Vai para um lugar que eu te mostrarei. Ande pela fé. E ele obedeceu a palavra e sabemos o que aconteceu na sua vida. Então a primeira lição que eu quero falar com vocês nesta noite, que o deserto nos ensina é o seguinte. Neste capítulo que acabamos de ler, no versículo 2 diz assim, que o Senhor guiou aquele povo pelo deserto. Primeira lição que nós aprendemos, e nós acabamos derrubando uma teoria. Quem leva o homem para o deserto é o diabo. Não, quem leva o homem para o deserto é Deus. Quem te está levando você para o deserto é Deus. Se você é uma crente fiel na presença de Deus, a dor que você está sentindo, o momento difícil que você está passando, isso é permissão de Deus. Quem conduz o homem à dor, quem leva o homem à dor, quem leva o homem para o deserto é Deus. A Bíblia está dizendo que foi Deus que guiou aquele povo no deserto. Então nós estamos acostumados a ouvir hoje, você não pode confundir simpatizante do Evangelho com crente. Crente é diferente de simpatizante do Evangelho. Simpatizante é aquele que tem um apreço pela palavra, mas não tem vida com Deus. Porque quem é crente, quem é cristão tem vida com Deus. E Deus conduz você sim para o deserto. Porque olha que coisa interessante, João capítulo 11 fala de um homem que ficou enfermo, Lázaro. E a Bíblia diz que Lázaro era muito íntimo de Jesus, mas a dor chega também na casa daqueles que é íntimo de Deus. Então significa o seguinte, Deus leva homens fiéis, mulheres de oração para o deserto. Então entenda uma coisa, a primeira lição que nós aprendemos do deserto, quem nos leva para o deserto? É Deus. É Deus que leva o povo para o deserto. É Deus que conduz a sua igreja para o deserto. É Deus que leva eu e você para o deserto. Então nesta noite descanse. Não é o diabo que está com o controle da sua vida. Não é o diabo que está colocando tal situação na sua frente. É Deus permitindo. Por quê? Porque entenda uma coisa, meu irmão. Olha que coisa interessante. Deus guia o povo para o deserto. Olha como que o nosso maior adversário somos nós mesmos. Porque os estudiosos, os teólogos diziam assim, aquele trajeto do deserto, do Egito até a terra prometida, nesse espaço aqui, eles deveriam fazer em 40 dias. Era 200 quilômetros. Eles demoraram 40 anos e não entraram na terra prometida. Tem uma explicação por isso. O povo começou a murmurar. Por isso que eu digo, apure seus olhos espirituais nesta noite. Porque entenda uma coisa, quando nós estamos passando por dificuldade, o natural é você murmurar. O natural é você reclamar. Eles deveriam andar em linha reta. Sabe como eles estavam andando? Em círculo. Eles não saíam do lugar. E tem muitos crentes nos nossos dias desse jeito. Tem crente que tem 30 anos de evangelho, ele não cresceu e não adquiriu maturidade espiritual. Tem crente que não consegue avançar na sua vida cristã, porque estão murmurando, porque eles estão olhando para o problema. Eles estavam dizendo assim,
Olha como é o ser humano. Eles viviam há 430 anos como escravo. Eles não comiam o que eles queriam. Eles eram chicoteados. Eles não tinham vida própria. E quando Deus usa alguém para tirar, e Deus escolhe um caminho no deserto, eles estavam dizendo: eu estou com saudade da cebola. Eu estou com saudade do pepino. E assim somos nós. Se Deus não desse mais nada para nós, se Deus não abrisse a porta para mais nada, só o fato de nos ter tirado das garras de Satanás, só o fato de nos ter arrebatado do inferno, nós já teríamos motivo para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque outrora nós éramos escravos do pecado. Outrora, muitos de nós que estamos aqui, se nós já tivéssemos morrido, neste momento nós estaríamos no Hades, aguardando o inferno ser inaugurado para irmos juntamente com o diabo. Mas Deus, pela sua bondade, Deus pela sua misericórdia, Ele nos alcançou, Ele mandou o seu Filho, e hoje nós podemos glorificar. Nós somos salvos na pessoa bendita de Cristo. Isso já é motivo. Deus não teria motivo mais nenhum. Se Deus não desse um chinelo para você, você já poderia ser grato. A minha alma está salva na pessoa de Cristo. Isso que é glorioso para nós. O povo, eles não entendiam. Sabe por quê? Nós estamos enclausurados hoje. Evangelho é sinônimo de vitória. Evangelho é sinônimo de porta aberta. Não. Evangelho tem dor. Evangelho tem aflição. O amigo de Jesus sente dor, mas tem propósito. Muitas vezes você não recebe, não é por causa do diabo. Esse povo não chegou em 40 dias do outro lado. Eles foram culpados. Porque quando você olha para Daniel, Daniel está orando desde o primeiro dia que ele aplicasse o coração. O rei da Pérsia interrompeu a oração. Nós conhecemos a história que Deus envia um anjo e depois vem outro para ajudar. Mas aqui não. Deus tira o povo com mão forte. Deus arranca com mão forte. Tem um lugar prometido para vocês. Tem uma terra prometida. É 40 dias, é 200 quilômetros. Sabe o que eles ficaram fazendo? 40 anos murmurando. Não levante outros deuses. Moisés sobe, eles pegam ouro e criam um bezerro de ouro. Eles não conseguiram entender qual é o projeto de Deus. Tem muitos crentes nos nossos dias hoje. O que está acontecendo, meu irmão? Eu perdi o emprego. Para de vir na igreja. Nós temos que começar a prometer as coisas para atrair o povo. Não, meu irmão, muitas vezes você está atrapalhando a sua vida, a sua murmuração, porque tem um versículo em número de números: a cada um dia de murmuração Deus acrescentava anos na vida deles. Por quê? Porque eles murmuravam. Aquele povo reclamava, aquele povo teve saudade. Eu te faço uma pergunta: você tem saudade do Egito que você vivia? Você tem saudade da sua velha vida? Deus já fez algo grande pela sua vida. Sabe o que Deus estava querendo dizer? O deserto para eles: lembra de onde vocês saíram, lembra de onde eu te tirei por bondade. E muitas vezes, a ponto deles dizer assim: será que Deus está com ódio de nós? Olha que blasfêmia! De tirar a gente do Egito e entregar na mão dos amorreus. Meu irmão, se Deus te tirou de onde você estava, é porque Deus tem algo melhor para a sua vida. Se Deus te resgatou das garras de Satanás, a Bíblia diz que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Sabe o que significava o deserto? A vontade de Deus para aquele povo. Sabe o que significa o deserto? As dores para a minha vida e para a sua vida. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Outra coisa, vamos avançando. O que Deus queria fazer ali? Versículo 2: humilhar o povo. Deus queria humilhar aquele povo. Mas entenda uma coisa: se eu falar para o irmão Lima que eu vou humilhar o irmão Lima, eu vou expor ele publicamente, eu vou pisar nele publicamente, eu vou me sentir melhor do que ele. Mas quando Deus fala que quer humilhar eu e você, Deus está dizendo: eu quero esvaziar você, eu quero moldar você. Deus leva aquele povo para humilhar no seguinte: aquele povo tinha cabeça de escravo, aquele povo vivia como escravo, aquele povo estava intoxicado do Egito. Existe uma terra prometida, então eu tenho que levar eles para o deserto para humilhar, para esvaziar. Meu irmão, quando Deus quer nos humilhar, porque Deus usa circunstâncias e pessoas que nos humilha, mas Deus está moldando a nossa vida, Deus está trabalhando no meu coração. Eu vou dar um testemunho meu. Por exemplo, eu sempre ganhei bastante dinheiro, e quando eu casei,
Eu tinha costume, mesmo dentro da igreja, de humilhar minha esposa. Eu falava para ela, isso é meu, tudo é meu. E um dia Deus me pegou. Deus fez eu perder. Deus fez eu perder carro, Deus fez eu perder propriedade. Por quê? Porque eu não deveria fazer isso com a minha esposa. Deus me humilhou. Deus tirou aquilo que eu usava para falar para ela. Deus me quebrou. Deus arrancou. E é assim que Deus faz. Sabe por quê? Porque muitas vezes as propriedades, os bens nos levam para longe de Deus. Então Deus leva no deserto, porque Ele está dizendo, tem algo maior, tem algo melhor, porque o que adianta? Por isso que eu digo, muitas vezes nós olhamos e vendemos o que nós pensamos que somos, mas existe uma pessoa que Deus sabe quem você é, e Deus quer trabalhar conosco. E quando eu olho para este tratamento de Deus, eu glorifico, porque muitas vezes eu poderia estar indo com passos largos ao inferno, e Deus trabalhou no meu coração. E hoje, com esta lição, eu não faço nada sem que consulte a minha esposa se ela está certa. Eu hoje aprendi a ouvi-la. Isso é importante, é Deus ensinando no deserto, é Deus tratando no deserto, é Deus ensinando que é uma só carne, é Deus humilhando o homem, é Deus trabalhando no meu e no seu coração. Tem muitas pessoas, eu fui um exemplo disso, eu não me glorio disso, mas eu glorifico o nome do Senhor. Tem muitas pessoas que só aprendem na dor, e eu fui uma pessoa que aprendi na dor. Não adiantasse Deus usasse poderoso irmão Lima e falasse, ó, Deus está mandando dizer isso. Muitas vezes, as pessoas falavam, não faz isso. Minha mãe falava, meus irmãos falavam, até um pastor que eu tinha, porque às vezes ela ia falar para o pastor, mas é tudo meu, não está satisfeita, vai embora, porque eu pensava que o dinheiro fazia tudo, mas não é isso. Deus é o meu Senhor, Deus é que é dono da minha vida, e Deus me quebrou, eu passei pela moinha, não é que eu fui remendado, Deus apertou, Deus quebrou, que chegou um ponto, uma vez que eu só tinha o dinheiro que ela trabalhava. Olha como Deus faz comigo e com você. Então tem dores que nós passamos, é Deus tratando com você, é Deus querendo mudar a sua vida, é Deus preservando o seu casamento, é Deus preservando a sua vida espiritual. Por isso que há benefício no deserto. Então aquele povo tinha que ser humilhado. Vamos correndo. Outra coisa, olha que coisa interessante, a Bíblia fala no versículo 3, que Deus mandou maná do céu. Meu irmão, sabe o que significa isso? Eu estou mandando você para o deserto, mas é eu que estou cuidando de você. Aquele povo estava sendo, meu irmão, deserto. O deserto da nossa vida é perder totalmente a sua condição financeira, é perder totalmente o seu intelectual, é deixar de ser o dono da situação e Deus tomar a situação aqui na frente. Deus estava dizendo, sou eu que estou levando. Deus estava dizendo, eu tenho o controle. Mas olha que coisa interessante. Sabe por que é importante? Meu irmão, nós só vamos entender os desertos da nossa vida na eternidade. Tem momento que Deus, deixa eu tirar esse carro dele, deixa eu tirar esse emprego dele, deixa eu tirar isso dele, deixa eu colocar essa doença nesta pessoa. Sabe por quê? Para salvar, para mudar a rota, para que essa pessoa viva na pessoa de Cristo, na pessoa bendita de Cristo. Porque, meu irmão, se Deus não intervir, se Deus não cuidar de nós, nós autodestruímos. Nós somos assim, meu irmão. Você quer conhecer um homem, dá poder para ele. Você quer destruir um homem, dá poder para ele. Você pode ver, tem pessoas que nunca tem nada, ela pega alguma coisa na mão, ela se autodestrói. Então Deus tem que levar para o deserto, Deus tem que humilhar esta pessoa, Deus tem que mandar uma maná. Não é o maná, era porção diária. Sabe que você ter de tudo? Sabe que você comer de tudo, do bom e do melhor, e daqui a pouco você ser obrigado a viver da porção diária de Deus? Era isso que ele estava querendo dizer. Eu não vou dar mais, é maná diário, porque senão, o que a gente faz? Estoca. O que aconteceu nessa pandemia? Vai lockdown, todo mundo vai para o mercado. Aqueles que têm mais dinheiro, estoca alimento. As pessoas estavam dando tapa, querendo estocar. Assim somos nós. Porque nós olhamos para nós mesmos. Sabe quando nós deixamos de olhar para nós? Quando Deus nos leva para o deserto. É isso que Deus faz. Deus trabalha o maná de Deus. Deus estava dizendo, sou eu que estou cuidando de vocês. Eu que conduzi vocês para o deserto. Deus manda maná para eles não morrer de fome. Deus humilhou ele. E outra coisa, quem consegue explicar? Uma pessoa que sai com 10 anos
do Egito, e eles andam 40 anos no deserto. Se você colocar 10 com 40, são 50 anos. A roupa e crescendo no corpo. Me explica isso. Se isso não é milagre. Meu irmão, tem muito crente, tem muito crente que nessa pandemia, nós estamos vendo muitas pessoas que não saem da mídia. Tem pessoas que estão depressivas, tem pessoas que estão se suicidando, tem pessoas que estão tomando um antidepressivo, mas tem crentes que não têm abundância, mas não tem faltado. Deus está cuidando. É isso que Ele está dizendo para o seu povo. Eu estou cuidando da igreja. Então, meu irmão, se você não tem 4, 5 roupas para vestir, se você tem uma para vestir, Deus está cuidando de você. Se você não mora no apartamento que você quer, na casa que você quer, mas você tem um teto para morar, glorifica o nome do Senhor. É isso que Ele estava querendo dizer. Eu fico imaginando a criança. Hoje você compra, por exemplo, você compra um tênis hoje. Você vai ver isso muito agora, quando as crianças voltarem à vida normal. Tem muitas pessoas que compraram tênis para a criança no começo do ano, e as crianças não estão indo para a escola. No próximo ano letivo, o tênis não serve mais. Aquele povo no deserto, eles andavam, o tênis crescia junto com eles. A ciência não explica. Isso é providência, isso é cuidado de Deus, meu irmão. E outra coisa, o pé não inchava. Se você andar, para quem não tem costume de andar por muito tempo, se você andar, você fica com o pé inchado. Aquele povo andou pelo deserto e o pé não inchou. Sabe o que significava? Deus estava cuidando da saúde deles. E é isso que acontece hoje. Eu não tenho o que eu queria para comer, mas eu estou comendo. Deus está cuidando. Meu irmão, deserto tem começo, meio e fim para terminar. Deserto não é lugar de parada. Deserto é lugar de ensinamento. A terra prometida é um lugar de permanência. É um lugar de fixar residência. Então significa o seguinte: momentos de dor são passageiros. Vai passar 1 ano, 2 anos, 2 meses, mas passa. O grande problema é que nós nos fixamos no momento da dor. Mas Deus está trabalhando em mim e você para levar eu e você para a terra prometida. Ele diz: tem lugar, tem terra boa para mim, tem terra boa para você. Mas o grande problema nosso é que nós paramos na dor. O grande problema nosso é que nós fixamos os olhos na dor. Mas Deus estava mostrando uma terra prometida. Então não murmure mais, glorifique o nome do Senhor Jesus. Se você não tem nada para falar, fique quieta. Mas se você falta oração, glorifique, adore, porque Ele é grande e Ele é fiel. Eu já estou encerrando. Outra coisa, versículo 5: como o homem disciplina o filho, Deus disciplina o seu povo. Deus queria trazer disciplina. Deus queria ensinar. Disciplina põe regra, disciplina põe limite, disciplina põe ordem. Deus estava disciplinando aquele povo. Sabe o que significa para nós? Na dor, quando há permissão de Deus, é disciplina para mim e disciplina para você. Hoje eu consigo entender como eu fui disciplinado. Hoje eu consigo entender a importância da disciplina na presença de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu sempre uso essa frase: existe aquela pessoa que eu penso que sou, existe aquela pessoa que vocês pensam que eu sou, e existe aquela pessoa que Deus sabe quem você é. E é com esta pessoa que Deus trata. E existe uma quarta pessoa, aquela pessoa que Deus quer que você seja. É porque com esta pessoa que Deus vai glorificar o seu nome. É com esta pessoa que Deus vai exaltar o nome dele. Então entenda uma coisa, meu irmão: é com esta pessoa Deus quer que eu e você sejamos aquilo que Ele quer. Por isso que tem disciplina, por isso que tem ordem, por isso que tem regra, por isso que de repente tudo vai indo bem, tudo está maravilhoso. Acabou. Cadê aquelas viagens de final de ano? Não tem mais. Cadê o cartão sem limite? Acabou. Cadê aquele emprego que você entrava de nariz em pé? Acabou. Cadê aquele carro bom? Anda com um carro popular. É Deus trabalhando. Mas glorifica, viu? Porque isso vai mostrar para você o tamanho do Deus que você serve. Que Deus vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus.